Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4. Livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21. Livro de Gálatas, capítulo 4, verso 21. Mesmo assentados, eu gostaria que você pudesse me acompanhar na leitura. Livro de Gálatas, capítulo 4, verso 21. Se você achou, diga amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, que diz assim: Dize-me vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, o que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, porque não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia, ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te peço nesse momento que a tua palavra, Senhor, possa achar abrigo em nossos corações. Ajuda-nos a compreender, Senhor, a tua palavra. Ajuda-nos a compreender as Escrituras. Nesta noite tão especial, onde refletimos sobre a ressurreição e sobre a liberdade que o Senhor conquistou para nós, em nome de Jesus. Amém? Pergunta ao teu irmão: você é livre? Essa é a verdadeira mensagem do livro de Gálatas. A liberdade conquistada por Cristo na cruz do Calvário para nós. Hoje, especialmente, é comemorado o dia da Páscoa. Mas o que significa a Páscoa? Na verdade, irmãos, muitos estão comemorando de maneira errada. Estão aí comemorando com coelhos e com ovos de chocolate. Quando, na verdade, a Páscoa ela se remete ao passado. Ela se remete necessariamente ao Êxodo. Ela se remete ao Egito, quando o povo clama pela restauração, pela liberdade da escravidão. O povo, ao clamar por essa liberdade, pois eles estavam escravos na terra do Egito. Deus escuta o seu clamor, prepara Moisés,
Moisés, com um determinado tempo, se levanta, Deus chama Moisés para liberar o povo, de maneira que Deus usa categoricamente as pragas, e assim por diante faz com que o povo seja liberto da escravidão. Mas a última praga é exatamente a praga que chama a atenção para a liberdade do povo. Deus endurece o coração de Faraó, de maneira, irmãos, que ele diz que todos os primogênitos seriam mortos. Dessa forma, aqueles que selariam as portas e as janelas com o sacrifício do holocausto, quando Deus manda o cordeiro, o animal ser morto, e eles não comerem peixe, mas comerem a carne, feito um churrasco, e o sangue marcarem as portas, quando o anjo da morte passasse e visse o sangue marcando as portas e os umbrais das janelas, eles iriam perceber que aquele local era selado com o selo da promessa. De maneira que o espírito da morte não entraria naquela casa, mas aquela que não estava marcada, ele entrava e matava o primogênito. E naquela noite foi noite trágica, mas os filhos de Deus foram salvos, mas os filhos de Deus foram guardados, de maneira que Deus faz com que eles todos sejam libertos e saiam da terra do Egito. E isso Deus promove para eles, de maneira que eles sejam relembrando sempre essa libertação que Deus fez com eles no Egito. A Páscoa, ela tem essa referência. E Cristo, irmãos, ele cumpre a Páscoa quando ele celebra a última Páscoa. Ele celebra a última Páscoa com a celebração da ceia e com o sangue agora da nova aliança. Relembrando aquilo que ele fez no passado, agora ele vai trazer para os seus discípulos que o seu sangue, o sangue da nova aliança, estaria agora selando eles e libertando da escravidão do pecado. A semelhança do que Deus fez no passado, agora Deus iria fazer com todos, aqueles que acreditassem, aqueles que creem no Senhor Todo-Poderoso, aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eles iriam ser selados, cobertos pelo seu sangue, e o Espírito Santo ser doado em suas vidas, e o Espírito Santo sendo selo em suas vidas, fazendo com que eles clamem agora e sejam justificados pela fé na obra de Cristo. Agora eles eram libertos. E é exatamente isso que agora o apóstolo Paulo está falando nesse texto. O livro de Gálatas, irmãos, ele nos traz à tona a liberdade que Deus tem para nós, conquistada não por nossos méritos, conquistada não por nossos esforços, mas especialmente pela graça, especialmente pela ação meritória de Cristo na cruz do Calvário. Eu e você fomos libertos. Alguns ainda estão celebrando a Páscoa de maneira errada. Hoje nós precisamos lembrar que Cristo cumpriu a Páscoa, e Ele cumprindo a Páscoa, celebramos sempre, quando estamos celebrando aqui a Santa Ceia, relembrando a sua morte e a sua ressurreição, relembrando o que Ele fez por nós, e isso não apenas uma vez por ano, mas todos os dias, congratulando com Ele, sendo livres para adorá-lo e glorificá-lo, porque Ele nos amou. Você é alvo da graça de Deus, você é alvo do amor do Todo-Poderoso, você é alvo do sangue de Cristo, você é selado pelo sangue de Cristo, você é aquele a quem Deus te tirou do lamaçal do pecado, e pelo seu sacrifício na cruz, Ele te deu vida. Mas, irmãos, o livro de Gálatas nos conta uma história interessante. O livro de Gálatas nos conta que alguns estavam adentrando a igreja da Galácia para mostrar uma mensagem diferente dessa. Os judaizantes estavam tentando novamente mostrar àqueles que estavam livres. Os Gálatas, os novos convertidos, aqueles que acreditaram na cruz do Calvário, os judaizantes chegam na igreja e começam a dizer para eles: olha, Cristo não é suficiente. O suficiente para vocês é depender daquilo que foi dado no passado. E aí, irmãos, toda essa história da lei é tratada agora, especialmente pelo apóstolo Paulo, de várias maneiras.
ele trata da sua experiência, ele trata com argumentações da Escritura, ele traz a experiência particular de cada um, e agora, especialmente, ele trata de uma maneira bem categórica, chamando e trazendo a realidade do passado mais uma vez. Ele já falou de Abraão, e disse, olha, a lei é antes, a promessa é antes da lei, Abraão é antes da lei, de maneira que agora ele vai trazer duas alianças. E o apóstolo Paulo, ele vê, irmãos, claramente aqui, ele divide toda a sociedade, toda a raça humana entre livres e escravos. Ele diz, vocês, não feche sua Bíblia, abra novamente no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 21, ele diz, dize-me vós o que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Ele diz, pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Eu preciso contar essa história para vocês, e eu sei que vocês já conhecem. Mas, irmãos, Deus deu a promessa a Abraão, e disse que de Sara, a sua mulher, ele teria um filho, o filho da promessa. O filho que, a partir dele, viria o Messias. Mas é interessante, irmãos, que com o tempo, e nós não estamos acostumados a esperar, e parece que Abraão e Sara também não estavam, passa-se 10 anos e a promessa não se realiza. Então Sara olha para o seu esposo como era estéril. Ele tinha o direito de ter outra mulher para que pudesse dar continuidade à sua família. De maneira que Sara diz a Abraão, toma a escrava, toma ela por tua mulher, para que essa promessa seja cumprida. De maneira que Abraão vai e tem com ela Ismael. O interessante, irmãos, é que aproximadamente 14 anos se passam. E quando Abraão completa 100 anos de idade, aquilo que parecia impossível, aquilo que aos olhos humanos não se concretizaria mais, Deus realiza. E Deus dá o filho da promessa. E Isaac chega no momento em que ninguém poderia dizer que ele poderia ter mais filho. Nem ele, nem a sua esposa. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele traça 2 coisas interessantes quando ele diz, olha, existe o filho da escrava e existe o filho da promessa. Existe o filho da escrava e o filho da livre. As duas são 2 alianças, 2 coisas que nos chamam a atenção. E ele diz, estas 2 coisas, ele traz agora uma alegoria. Essa alegoria, ela é algo bem categórica. Quando o apóstolo Paulo está ensinando agora, nesse momento, tanto para os Gálatas quanto para os judaizantes, ele está dizendo, ora, essas 2 alianças, na verdade, se referem a Agar e a Sara. E ele quer dizer, existem os filhos da escravidão e existem os filhos da promessa. Mas, irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa, porque ele começa agora a trazer conjecturas, ele começa a trazer agora comparações, como ele está comparando agora Agar e Sara, como ele está comparando agora a escravidão com liberdade, ele vai agora trazer um versículo do Antigo Testamento, ele vai lembrar de Isaías. Preste atenção, a Bíblia fala de Sara em Gênesis, passa-se séculos e ninguém fala de Sara. E Isaías capítulo 51, vai chamar a atenção de Sara novamente. E ele vai dizer, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. O apóstolo Paulo, irmãos, ele chama a atenção dos Gálatas, chama a atenção dos judaizantes e começa a dizer assim, olha, preste atenção, Isaías, ele está chamando a atenção
de uma mulher, lá no livro de Isaías, capítulo 51. Ele diz que lá a mulher deveria se alegrar, porque ela não teve o filho. Mas é interessante, irmãos, pensar, porque nesse momento em que há uma comparação entre Agar e Sara, há uma comparação também com a Arábia, ou o Monte Sinai, ou com Jerusalém terrestre, com a Jerusalém celestial. Ele começa a dizer, olha, Jerusalém terrestre está de maneira infrutífera, assim como Sara estava. Ele estava dizendo, vocês estão vivendo de maneira errada. Agora, ele chama a atenção em Isaías 54 para que a alegria da promessa se cumprir na vida deles. E Deus chama a atenção desses dois grupos para entender que os Gálatas agora não são filhos da escrava, eles são filhos da livre. Ele chama a atenção, e não apenas para os Gálatas, mas para todos os gentios, apontando para a promessa que Deus deu a Abraão, de que nele serão benditos todas as nações. Ele está agora dizendo que todos aqueles que creem no Cristo, no Filho ressurreto, que morreu na cruz em nosso lugar, não são filhos da escrava, não são bastardos, são o que na verdade ele disse anteriormente, são filhos regenerados, filhos justificados, filhos adotados, filhos selados com o Espírito, por natureza, que clamam, Abba Pai, são filhos legítimos de Abraão, que clamam, Abba Pai, e que são filhos de Sara. E ele, nesse momento, está dizendo para os judeus e os judaizantes, que eles é que estavam voltando para a escravidão. Por isso que ele diz aqui no versículo 28, quando ele diz, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia. Ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, com tudo que diz as Escrituras, lança fora a escrava e o seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção para a perseguição que agora os Gálatas estavam sofrendo. Mas é interessante pensar que quando nós falamos de perseguição, nós pensamos logo em matança, pensamos logo em homem-bomba, pensamos em alguém que está morrendo, mas na verdade o que estava acontecendo aqui com os Gálatas era na verdade uma perseguição. O que diz lá no capítulo 1, ele diz que estavam sendo perturbados. Essa perturbação pela pregação dos judaizantes, dizendo que eles tinham que voltar às práticas, é interessante, porque nos chama a atenção que por muitas vezes nós também somos perturbados e seremos perturbados por nós proclamar a palavra do Senhor, por nós servirmos a Cristo. E nesse momento quem estava sendo perseguido eram os Gálatas. E ele diz, irmãos, vocês estão sendo perseguidos a exemplo do como Isaque foi perseguido. Pelo filho, vocês agora estão sendo perseguidos por aqueles que estão procurando a escravidão. E ele diz, continuando o texto, irmãos, vocês não são filhos da escrava, vocês são filhos da livre, vocês são filhos da promessa. Não há mais necessidade de vocês voltarem, não há necessidade de vocês se prenderem, não há necessidade de vocês quererem ser escravos de novo, vocês já são livres, e vocês foram livres pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele conclui o seu pensamento agora no capítulo 5, quando ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não voltem a esse jugo que vocês já tinham.
Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos das nossas próprias vontades, mas Cristo nos libertou, Cristo nos trouxe vida. Através de Cristo nós temos hoje motivos para viver, sentidos para ser alegres. Por isso ele diz: exultai, se alegrai, porque vocês hoje são livres. Mas irmãos, aqui ele deixa uma atenção clara para nós. O que fazer com aqueles que perturbam a nossa perspectiva cristã? O apóstolo Paulo diretamente está dizendo assim: assim como Abraão expulsou a mulher escrava e seu filho, também deveremos não ouvir e não comungar com aqueles que não permanecem na mesma comunhão que nós, ou reconhecem a Cristo e a suficiência de Cristo em suas vidas, ou não permaneçam conosco. Porque Cristo nos libertou. Ele é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Ele, com o seu sangue, pagou os nossos pecados. Pastor, que mensagem interessante. Eu nunca tinha lido esse texto dessa forma. Lindo, muito bom. Mas o que é que tem a ver isso comigo? O que é que esse texto tem a ver com a minha história hoje? O que é que esse texto traz para a minha realidade? Eu fiz uma pergunta no começo da mensagem. Você é livre? Esse texto, e nesse dia propício, nos chama a atenção para a morte e a ressurreição de Cristo, sim, mas nos chama a atenção para a conquista de Cristo por nós, e não uma conquista nossa. Cristo conquistou para nós essa liberdade de estarmos agora na presença de Cristo, de viver para Ele, de adorá-lo, de estar em comunhão, de servir Ele. Ele nos conquistou, Ele nos deu a liberdade, e isso é glória, glória e glória a Ele todo sempre. É por isso que nós temos a alegria de servi-lo. Mas, irmãos, há algumas pessoas que vivem na escravidão. Ainda hoje. Primeiro, a escravidão dos seus pecados e de sua vida moralista. Aqueles que nunca reconheceram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, vivem mortos pelos seus próprios pecados, estão escravizados, estão vivendo das suas próprias vidas, dos seus próprios bel-prazeres. Eles vivem agora em um ciclo fechado, de maneira que compreende que cumprir algumas coisas, ou descumprir algumas coisas, ou relativizar algumas verdades, são as suas referências, e vivem conforme o que eles acham que é verdade. Vivem preso. Mas o interessante é que essa forma de pensar, quando eles tropeçam em alguma coisa, eles ficam desequilibrados, caem e não sabem em quem se apoiar. Vivem escravos. Uma outra perspectiva de escravidão, irmãos, é aqueles que estão dentro da igreja. A exemplo dos judaizantes. Estão dentro da igreja, mas estão querendo voltar e justificar a sua salvação por meio de suas práticas. É porque eu sou santo. Eu não peco. Eu não falto um culto. Eu dou meu dízimo. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu faço isso. Sempre dependendo das suas práticas para justificar a sua salvação, ou querendo dar um crédito a Deus pela sua ação meritória. Eu quero contribuir, não compreendendo que a ação da nossa salvação não depende de maneira nenhuma a nós, somente a Ele, a sua liberdade, a sua ação meritória na cruz, e o seu alcance à nossa pessoa. Isso é dom, isso é graça, isso é promessa, e quando eu compreendo isso, eu sou livre. Mas alguns querem ainda viver na escravidão. E vivem dentro da igreja, escravos, e não têm a liberdade de adorar a Deus e de viver de maneira correta.
de desfrutar uma espiritualidade sadia, sabendo que pode errar. A essa pessoa, irmãos, nós percebemos que não tem apoio, sempre apontando e sempre olhando para os outros, e querendo se colocar sempre em um patamar mais alto, e olhando para as pessoas de cima para baixo. Escravos, não compreenderam a ação de Cristo, não compreenderam o sacrifício do Senhor. Mas, irmãos, esse texto nos chama a atenção para a nossa vida com Deus. Você pode estar se perguntando: pastor, isso é tão bom, quer dizer que não depende de mim, basta eu crer. Você crendo, você reconhecendo a Cristo como o único suficiente da sua vida, Ele te salva. Ele te liberta das escravidões do pecado. Nós vamos perceber que agora, a partir do capítulo 5, ele vai começar a dar alguns critérios para a nossa vida com Deus. Porque alguns vão pensar que porque é graça, não existe mais lei. Não, o que nós fomos libertos é da dependência da lei. A lei, ela ainda continua de maneira agora subjugada a Cristo. Cristo é o nosso referencial. Ele conquistou a liberdade para nós, mas ainda vamos ter, e a partir do capítulo 5 nós vamos perceber aqui algumas leis datadas para nós. A nossa vida agora continua até Cristo voltar. Nós permanecemos agora como aqueles que são referenciais de Cristo. Deus te escolheu, Deus te salvou, Deus te chamou para ser pequenos Cristo. Você representa Ele, você agora ilumina Ele, você agora no mundo representa o Cristo, de maneira que eu e você precisamos nos conduzir não como escravos, mas como os filhos da promessa. Permanecei firmes. Esse chamado, irmãos, do apóstolo Paulo para nós é muito forte, porque muitos de nós estão dentro das igrejas como escravos. Mas como assim, pastor? Escravos querendo se conduzir como um santarrão. Escravos porque não compreenderam as Escrituras. Escravos porque não entendem o sacrifício de Cristo. Vivem uma vida totalmente desassociada do padrão de Deus para a sua vida. E muitos crentes estão frustrados por não conhecerem as Escrituras. Sempre eu estou voltando para esse tema, porque, irmãos, é por meio do conhecimento das Escrituras que nós conhecemos a Deus. É por meio do conhecimento das Escrituras que nos achegamos a Ele. E quanto mais eu conheço a Deus por meio das Escrituras, mais eu entendo que eu não posso fazer nada. Ele fez por mim. E agora o que eu posso fazer é viver para Ele. A minha resposta agora é viver para Ele, é se sacrificar para Ele, é dar glória a Ele, é me esforçar para compreender, é me esforçar para viver de maneira que glorifica a Ele. Aí, irmãos, nos deparamos com muitos crentes que procuram igrejas para se esconder. Como assim, pastor? Não querem ser pastoreados, não querem conhecer as Escrituras, mas entendem que o evangelismo e o evangelicalismo, a vida cristã, é uma maneira mais correta. Então, para dizer que é mais fácil, a qualquer outra pessoa diga: eu sou dali, eu sou daqui.
Eu sou dali, e participa de um momento onde uma multidão de pessoas estão lá, mas não contribui, não participa, não é doutrinado, não é pastoreado, não dá satisfação de sua vida a nada e a ninguém, apenas entra e sai sem vida, sem contribuição. Deus nos salvou das trevas para que você resplandeça como luz. Não te chamou para ficar apagado. Deus te chamou das trevas e te deu sabor. Nesse mundo que não tem sabor, você vai chamar a atenção. Deus te chamou para ser perseguido. É por isso que estes aqui estavam sendo perseguidos. Quando você começar a viver Cristo, você vai começar a chamar a atenção. Mas por muitas vezes nós não queremos, irmãos, oferecer nada na igreja, servir nada a ninguém, porque nós não queremos ser servidos e não queremos dar nada, nem assumir responsabilidades. Deus te dotou de talentos, Deus te dotou de recursos, Deus te dotou de objetivos, Deus te deu todas essas coisas com o propósito de você ser servo. E não apenas para se esconder no meio de uma multidão. Deus não te chamou para ser escravo no meio da multidão. Deus te chamou para ser livre. E como livre, representá-lo, adorá-lo pela conquista que Ele teve por nós, de maneira que a nossa vida representa Ele na sociedade, na igreja, na família e onde eu estou inserido. Ah, pastor, eu sou tímido, não consigo falar. Na sua timidez, Deus te usa. Ah, pastor, eu não sei fazer isso. Deus lhe ensina a você fazer. Ah, pastor, não tenho tempo. Ache tempo, porque Deus é prioridade na sua vida. Você e eu, irmãos, precisamos entender que Deus nos chamou para servi-lo. Você não é filho da escravidão. Você é filho da promessa. A pergunta para nós encerrarmos é: como filho da promessa, você tem se conduzido e servido ao Senhor? Ou você tem sempre visto empecilhos? Ah, fulano não faz bem. Ah, cicrano não faz bem. Aquela igreja é melhor. Ah, não vou para ali porque, pastor, esse estacionamento não está bom. A gente não tem como estacionar o carro. Ah, essas cadeiras não são acolchoadas. Ah, isso, ah, aquilo. Há tantas outras coisas que começamos a colocar diante de Deus e diante das nossas próprias possibilidades e sempre estamos nos esquivando de ser bênção. Deus te chamou para ser bênção. Como filho da promessa, como você tem se conduzido? Vamos orar? Convido você a ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, nós somos filhos da promessa. O Senhor morreu naquele lugar por nós. Nos ajuda, Senhor, a nos conduzirmos como filhos da promessa. Oh Espírito de Deus, fala conosco, nos ajuda. E o teu nome seja exaltado nas nossas vidas, porque tu és poderoso. Tu és poderoso, Senhor, para fazer no tempo certo, assim como o Senhor fez na vida de Abraão.
Tu és poderoso, Senhor, para nos ensinar, Senhor. Tu és poderoso para nos conduzir, que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para estarmos, ó Deus, colocando o Senhor como prioridade. O Senhor é prioridade em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ser sal e luz desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a ser servos. Nos ajuda, Senhor, a entendermos que somos teus filhos. Teus filhos. Livres para te adorar. Obrigado, Senhor. E nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.